mostramos aqui que um homem de 36 anos foi preso por roubar lojas na Glória, em Vila Velha. Ele já tinha sido preso 15 vezes. Por que uma pessoa é presa, solta, 15 vezes? A gente vai entender ao vivo o que prevê a lei com o advogado criminalista que já está com o Johnny Silva ao vivo. Ei, Johnny, bom dia. Mais uma vez a gente falando sobre isso, né? Esse prende, solta, a população se sente insegura quanto a isso, né? Bom dia para você. Ei, Carol, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, eu estava conversando mais cedo aqui com o advogado Cássio Rebouças, estava me explicando justamente sobre isso, por que a gente vê tantas notícias, né? A gente dá essas notícias às pessoas que são conduzidas à delegacia, depois são soltas de novo, e a gente usa muito o termo, ele tem tantas passagens pela polícia. O que são, afinal de contas, essas passagens e qual a importância dela para que essa pessoa fique presa, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Johnny. Veja, passagem não é um termo técnico que diga algo de muito relevante sobre o passado daquela pessoa ou sobre a situação jurídica criminal daquela pessoa encaminhada para a delegacia. O importante ressaltar é que a regra é sempre a liberdade. Então, aquelas pessoas que respondem a processos criminais, a não ser que elas deem indicativos de que em liberdade estão cometendo outros delitos, como parece ser o caso, estão ameaçando testemunhas, destruindo provas, dando indicativos de que vão se evadir a aplicação da lei penal e fugir, em regra, se elas não apresentam esse tipo de comportamento, devem estar em liberdade. A questão é que a reiteração criminosa pode ser um fundamento para a prisão preventiva. Só que a prisão ela só pode ocorrer em caso de prisão em flagrante, que é a única hipótese que nós temos de prisão sem ordem judicial, ou por prisão fundamentada por ordem judicial, a prisão preventiva, a prisão temporária, ou depois do trânsito em julgado, depois do esgotamento dos recursos. É por isso que, às vezes, o autor de algum crime é levado para a delegacia e nem mesmo é encaminhado para o presídio depois? Pode acontecer e é muito comum de, às vezes, a polícia militar ou a guarda municipal recolherem alguém, levarem à delegacia e na delegacia quem faz essa primeira verificação da legalidade do ato, né, o primeiro garantidor da legalidade, como se chama, é o delegado de polícia. Ele vai verificar se há elementos ou não para prisão em flagrante. Não havendo nem flagrante, nem ordem judicial, o mandado de prisão em aberto, ele tem que liberar. No caso de um cidadão que foi levado 15 vezes para a delegacia por causa de crimes praticados repetidamente, né? Essas outras idas dele não são levadas em consideração, mesmo que ele não tenha ido para o presídio de fato nas outras vezes anteriores? Essas vezes são levadas em consideração, a questão é que muitas vezes falta uma troca de informações devidas entre as autoridades policiais, né? Às vezes essas contagens, como se fala 15 ou 20 passagens, são contagens que se somam de passagens da Polícia Militar, Guarda Municipal, mas dificilmente são 15 processos judiciais. Em situações assim, dificilmente alguém estaria em liberdade, não em uma prisão preventiva, mas a autoridade que é chamada a decidir sobre isso, ela tem que ter conhecimento sobre esses fatos. Se essas passagens ou processos ou ações ou prisões não estão no processo devidamente registradas, o juiz que é chamado a decidir sobre a liberdade ou prisão, ele não tem elementos suficientes para dar a decisão dele. Como é que essa prisão ela pode ser feita de maneira qualificada para que de fato essa pessoa fique presa? Como é que a gente pode ter essas prisões de maneira mais qualificada, com mais elementos, para que não falte nada, para que quem está fora da lei, de fato, fique atrás das grades? Veja, mais importante, às vezes, em situações como essas, do que o policiamento de rua ou ostensivo, é se fazer uma devida investigação, né? E com a investigação se colher elementos de que efetivamente aquela pessoa está em liberdade praticando crimes. Então a autoridade policial, o delegado de polícia, pode representar pela prisão daquela pessoa ao juiz competente e o juiz pode, com esses elementos, determinar uma prisão preventiva. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, doutor Cássio Rebouças, advogado, explicando para a gente o motivo, às vezes, de tanta indignação da população, né? A gente mostra que a pessoa é presa, é solta, esse prende e solta, que as autoridades também policiais acabam reclamando muito, ele explicando melhor aqui sobre essa qualificação que é necessária na hora da prisão e que nem sempre essa passagem aí acaba sendo levada em consideração pelo Poder Judiciário, caso não tenha elementos que possam ser considerados para manter essa pessoa presa. Eu volto com vocês aí no estúdio.